só porque não precisa. Hoje vai ter capa. Ah, sim. Toda vez eu fico olhando para baixo. Esse povo vai chegando aí. Ó, fica muito mais confortável assim para trás. Olá, Mona. Deixa eu entrar também. Ver se o pessoal vai chegando. O som tá bom, Mona? Olá, Edneide. Olá, Ramon. Vamos ver aqui quem vai chegando. Hoje nós vamos falar de um modo de fazer um treino bem legal para o cérebro e educar a nossa mente. Vamos ver quem é que vai chegando aí para a gente começar. O tema é controle emocional, controle cerebral e como isso pode ajudar para várias coisas, mas com ênfase no que a gente tem sempre chamado a atenção, né? Sobre a questão do sono, da qualidade do sono. Semana passada nós falamos sobre a questão de que remédios não solucionam a questão básica da insônia. E hoje a gente vai falar coisas que solucionam, como a gente pode fazer. Ernesto entrou aí. Olá, Ernesto. Ernesto inaugurou um Cristo lá em São José do Belmonte essa semana, muito lindo. Zita, Irmã Lima. Estamos aqui, como eu sempre digo, né? Esquentando os motores para fazer aí entrar no ritmo. Como eu estava dizendo, nós vamos conversar sobre como a gente pode fazer um controle cerebral e emocional e com isso melhorar a qualidade do sono. Vou dar só mais menos de um minutinho para a gente ir começando. E como eu estava dizendo, hoje vai ser bem interessante a nossa aulinha, né? Nossos exercícios. Olá, Osana, seja bem-vinda. A gente vai conversar sobre nosso companheiro também do Lions, Passos Porto, companheiro aqui do nosso Lions Clube Jaboatão Candeias. Seja bem-vindo. Tem gente de São Paulo, de Maceió, de Aracaju. Daqui a pouco eu acho que vai entrar os cearenses. Olá, Mieco também. Rafael. Eu vou começar a falar, agora todo mundo está entrando, não vai dar para ficar cumprimentando todo mundo, mas sejam todos bem-vindos. Aí, meu irmão também no ar, seja bem-vindo. Como eu estava dizendo, nós vamos conversar sobre uma abordagem muito interessante, bem prática, né? Hoje vai ser legal aí o lado prático, que é uma abordagem que a gente chama de psicossíntese. O que é que significa falar de psicossíntese? Fazendo só uma comparação para a gente entender, é que comumente quando a gente fala em psicoterapia, nos tratamentos, a gente fala de uma maneira que a psicoterapia é uma conversa, é uma maneira de analisar os conflitos, os pensamentos, os sintomas vão sendo analisados a partir dessa abordagem analítica. Aí vocês já começam a entender que quando eu digo psicossíntese é um simétrico, né? Uma contraposição ao analítico. O analítico a gente vai conversando, tentando analisar, quebrar em pedacinhos, digamos assim, o problema. E o método sintético, ou a psicossíntese, como a gente pode dizer, os métodos hipnóticos, os métodos de auto-hipnose, eles são sintéticos no sentido de que não é uma análise que a gente vai fazer, a análise cabe para uma série de dificuldades, de problemas, mas o método psicossintético, a psicossíntese, os métodos hipnóticos, eles são uma maneira diferente de abordar
certos problemas. E ambos são importantes, tanto a análise como a psicossíntese, ou seja, a hipnose, as fórmulas de abordagem que não são analíticas. E todos os métodos auto-hipnóticos, eles são vivenciais. Em algum momento aí, não sei se foi em lives ou em alguma filmagem que eu fiz, aí às vezes eu estou gravando coisas, não sei onde foi que eu disse certas coisas, mas eu me lembro de ter dito, fiz uma analogia com a ideia de que alguns problemas não serão resolvidos só a gente analisando, vendo a causa, no sentido de analisar, de abordar, mas eu fiz a analogia de, imagine você com fome e alguém lhe dizer todo o mecanismo neurofisiológico, hormonal, tudo que acontece quando você está com fome. E se não lhe der um prato de comida, não resolveu nada. Ou então, se você fica vendo só um cardápio, né, mesmo que seja tridimensional e tudo, mas se não é proteína, gordura, carboidrato, e se você não comer, aquilo ali não resolve o seu problema. Então, os métodos de psicossíntese, né, como a gente vai conversar hoje, eles são métodos do tipo dar o prato de comer quando alguém está com fome. E por que isso? Porque em muitas situações o que realmente a pessoa precisa, ou o que também a pessoa precisa, é a vivência, digamos, reeducativa ou reeducadora do cérebro através da mente. E hoje em dia, cada vez mais as pesquisas, os estudos mostram como a auto-hipnose, meditação, atividades, exercícios psicológicos que influenciam o cérebro e o corpo, transformam o cérebro. Existe até toda uma linha, né? Existem livros que falam sobre isso. Um dos livros interessantes sobre isso aqui é esse, ó, O Cérebro que se Transforma. Não sei como é que aparece aí, eu acho que aparece em espelho para vocês, né? Mas esse livro, ele mostra muitos estudos interessantes, bastante eficazes de métodos para transformar o cérebro. Mesmo pessoas que tiveram derrame cerebral, pessoas que tiveram por alguma condição, até às vezes de um remédio que tomaram, e estragaram certas estruturas, e que essas funções relacionadas a estas estruturas que ficaram comprometidas foram recuperadas através de exercícios, através de métodos, como a gente está falando hoje, métodos sintéticos. Então, hoje, a gente vai conversar sobre toda uma metodologia que chama no global, né, para quem chegou agora, de psicossíntese. Então, são métodos auto-hipnóticos, são exercícios, muitas vezes bem simples, como eu vou dizer para vocês, que servem exatamente para a gente fazer essa reeducação psicológica, cerebral, emocional. E que muitas vezes, hoje em dia, sempre aquela história, né, de muitas pessoas que se inventam novos nomes, mas que se fala de coisas muito antigas. Mas, avançando aí, a nossa ideia é falar sobre essa reeducação, esse controle emocional e cerebral, e isso como uma consequência para a insônia, mas vocês vão ver que serve para tudo. A gente pode realmente, entendendo essas coisas que eu vou conversar com vocês, serem coisas bem úteis, bem práticas. E aí, claro, como eu disse, na história da insônia. Aí, só relembrando, muitas vezes a gente fala dessa história da insônia, e aí como um sinal de que existem uma série de fatores, ansiedade, depressão, processos de conflitos internos e até, às vezes, deficiências vitamínicas, não é? Muitas vezes, eu acho que também a gente já falou aqui, que, por exemplo, a melatonina, ela é extremamente importante para o sono, para a qualidade do sono, e ela tem a ver com esse ritmo biológico, que por sua vez depende do sol e que depende da vitamina D, por exemplo. Então, deficiência
de vitamina D e vitamina B6, por exemplo, pode estar relacionado com insônia. Mas no comum a gente diz que esse descanso, esse repouso que é necessário, ele tem a ver com uma atitude mental, como a gente pode mandar mensagens para certas estruturas cerebrais e uma consequência bem importante é o relaxamento muscular. Por isso que é tão importante a gente aprender técnicas de relaxamento, porque eles são praticamente assim, a fonte de tranquilidade que vai conseguir fazer o cérebro se desligar. Tudo isso a gente já conversou. Então, causas orgânicas, como eu disse, por exemplo, a história da deficiência aí da vitamina D3, causas fisiológicas, por exemplo, se a pessoa está tensa muscularmente, né, os músculos estão tensos, e isso também se reflete na atitude mental, a pessoa não consegue relaxar, né, às vezes por uma dor, por uma contratura muscular muito forte. E a gente também pode falar de causas psíquicas, né, principalmente antigamente se usava muito essa expressão de uma emoção descontrolada. Então, a espécie de, como se fosse, se pensava que era como se fosse uma ativação, um descontrole. Por isso a palavra controle muitas vezes usada, mas eu quero até chamar a atenção que não é um controle de retenção, como se você estivesse precisando botar mais rédeas, é um controle no sentido cibernético, ou seja, de você saber se comunicar adequadamente, e com isso o cérebro funcionar melhor. E aí a gente sempre fala isso, né? Que não é o cérebro, o córtex cerebral, mas é o hipotálamo, né? Aquelas estruturas. E aí as coisas, quando a gente diz assim, quais são essas coisas psicológicas que fazem o cérebro da gente ficar como se estivesse agitado, né? E agora eu estou falando agitado não no sentido do estado emocional de agitação, mas de hiperatividade cerebral, de fazer com que as ondas cerebrais, né, estejam mais aceleradas e que muitas vezes aquilo traz uma dificuldade para a pessoa realmente ficar prestando atenção a alguma coisa, poder ficar sonolenta, dormir, etc. Aí que coisas a gente pode dizer que funciona como uma espécie de alerta permanente? Ideias fixas, né? Muitas vezes a pessoa está com aquela ideia na cabeça e tudo isso que eu estou falando tem uma circularidade. Tanto você ficar com o cérebro cansado, faz ficar às vezes é uma musiquinha que a gente acorda, né? E não sai da cabeça, quanto preocupações, coisas que você não consegue afastar da sua consciência, também gera perturbações de ansiedade fisiológicas, né? Do metabolismo e também da insônia. Além de, eu estou tentando seguir o meu roteirozinho para a gente aproveitar melhor o tempo aí, viu, minha gente? E porque eu quero fazer uns exercícios com vocês. Então, ideias fixas, ideias que de coisas que a gente ficou repassando, como se fosse ruminando dentro da nossa mente. Às vezes coisas negativas, né, no comum negativas, mas às vezes coisas que a gente viu no dia a dia, ou que a gente ficou se alimentando erradamente, na minha opinião, né, assistindo coisas sobre a situação que estamos vivendo na televisão e tal, e aquilo vai fazendo, é como se tivesse uma ferida e a gente estivesse ali futucando e não deixando a coisa se regularizar, se acalmar. Conflitos, né? Tantos conflitos as pessoas podem ter. E o que significa conflito aqui? É conflito de chateação, de tensão interpessoais, né? Às vezes a gente tem que se enfrentar como conflitos internos, interiores, coisas que a gente quer e ao mesmo tempo não quer. Então, tem reservas dentro de nós, de determinadas situações, e aquilo fica também sendo uma espécie de pedra no sapato psíquico que vai agitando aí. Às vezes até a sensação chata de que não vai dormir, que acha que não vai dormir porque já teve experiências de insônia, então já tem esse temor por experiências passadas em relação ao sono. Uma outra coisa assim importante é que hoje em dia, né, eu até repostei aí uma figurinha com os comentários do Dr.
Eduardo Magalhães sobre essa questão de como hoje as pessoas realmente não priorizam essa qualidade do sono e tudo mais, e isso também se faz através do cérebro que está sempre agitado. Então a gente diz assim que muitas vezes as pessoas, principalmente se for uma pessoa nervosa, né, uma pessoa ansiosa e tal, se você colocar alguma pressão de que é importante ela dormir, né, às vezes os pais fazem isso com os filhos pequenos, de que os filhos não estão ainda, às vezes, hoje em dia, muita criança apresenta essa dificuldade de pegar no sono e tal, por uma série de fatores que alguns deles a gente já falou, né? Entre eles essa história de ficar no celular e tudo, mas também só o fato de a mãe ou o pai transmitir para o filho que ele está com pressa, de que o filho durma logo, isso já gera numa pessoa que está um pouco ansiosa, insegura, um alerta ainda maior, ao invés de ajudar, piora a coisa. E aí, o que é o remédio, digamos assim, remédio de verdade, né? Não aqueles remédios que a gente falou na live da semana passada. Qual é o remédio disso? É a gente aprender a realmente descansar, que é isso que a gente vai conversar hoje. E aí, nesse sentido, o verdadeiro remédio, ele é duplo. Ele é psicológico e ele é físico. Então, esse psicológico, a gente podia sintetizar dizendo: dá um tempo, se desinteressar de tudo que está servindo para chamar a atenção da gente na hora que a gente quer dormir. Isso significa um descanso mental. Então, a gente aprender a descansar. E o outro é o lado corporal, é fisicamente soltar toda a tensão. Ou seja, por isso que é muito importante essa questão dos, como eu disse, das técnicas de auto-hipnose, de relaxamento e tudo mais. E aí, como é que a gente faz essa questão do descanso psíquico? Eu vou falar de 2 aspectos hoje sobre isso, e aí a gente vai colocando, vendo como a gente pode colocar isso em prática. A primeira coisa é, mais ou menos numa linguagem simples, a gente dizer assim: a gente colocar para a nossa atitude consciente, para o cérebro, para o que a gente está alerta, a ideia de que a gente tem que afastar as preocupações, as paixões, no sentido das emoções, né? Paixão no sentido de se apaixonar positivamente, não. Pode ser, paixão aqui pode ser uma raiva. Então, é como se a gente dissesse: está fechado para reparo, fechou para balanço. Então, dormir significa isso, a gente dá uma fechadinha nessa porta das preocupações, das tensões, das paixões, para a gente poder realmente desconectar daquilo, até dos problemas realmente que a gente tem, que a gente vai precisar resolver, mas a gente dá um tempo, né? Como eu disse, faz deixa o juiz em suspenso, deixa os leões dormir, ou seja, aquela agitação interna deixa hibernar um pouquinho ali, deixa sedimentar. E aí isso significa cortar mesmo a conexão mental com o mundo externo, o mundo exterior ali naquele momento, para poder a gente se desligar e dormir. Aí vocês podem estar me perguntando: isso é muito fácil de dizer, como é que a gente faz isso, né? A gente vai conversar sobre isso hoje. Realmente é possível, agora tem que ter essa disciplina de realmente querer fazer o cérebro ficar com esse controle, tanto no lado emocional quanto no lado fisiológico mesmo, no lado cerebral. Como a gente está dizendo, é um controle cerebral e emocional. Então, uma coisa muito importante é a gente lembrar que esse corte dessa conexão afetiva e tal com o mundo externo se dá através de quê? De que as ideias que estão na nossa mente, ideias mesmo, os pensamentos, imagens, lembranças, elas não se agarrem, como se tivessem uns ganchos na nossa mente, não se agarrem para a gente ficar remoendo aquilo ali na nossa mente. Então, o que é que faz? Quais são esses ganchos? Principalmente o lado de uma coisa que eu quero muito, que eu desejo muito, ou uma coisa que eu tenho medo. Então, sempre é isso. A motivação é sempre: eu estou apegado a alguma coisa, ou eu tenho, e aí esse apego também pode ser o medo de perder aquela coisa. Tudo isso fica sendo uma espécie assim de vozezinhas interiores que vão fazendo com que realmente a nossa mente fique tensa, alerta
E aí isso perturba bastante e faz a gente ficar ansioso e dificulta dormir. A primeira coisa que a gente precisa saber, nessa linha do que a gente está colocando de ir à causa e resolver isso, se a gente toma consciência de conflitos, de tensões, dessa tensão subjacente, como se fosse uma nuvenzinha aqui andando atrás da nossa mente, o ideal é que a gente possa descobrir realmente o que está acontecendo e tentar solucionar. Mas enquanto seu lobo não vem, né? Enquanto a gente não tem esse aspecto que vai vir muitas vezes pela análise mesmo, o lado sintético, como a gente diz, o lado da auto-hipnose, o lado da gente resolver, fazer esse controle cerebral, entender como é que o cérebro funciona, como é que a mente inconsciente funciona e a gente poder colocar para funcionar isso. Então é importante a gente dizer assim, ao dormir é preciso que haja um desinteresse, a gente tem que desconectar, desinteressar em relação até a encontrar as soluções dos problemas. A gente tem que realmente treinar, deixar isso numa gavetinha fechada para o dia seguinte. E isso é uma questão de treino. Por isso que eu estou chamando a atenção para o fato de que é algo sintético, é da auto-hipnose e dos exercícios que a gente pode fazer, que no final das contas são exercícios de auto-hipnose. E aí eu vou dar para vocês 2 conceitos bem importantes para poder a gente começar a botar na prática, né? Botar a mão na massa, que é o seguinte, a ideia de que nós vamos partir do seguinte pressuposto, é que a nossa mente e consequentemente o nosso cérebro, né, é intuitivo isso que eu vou dizer para vocês, elas têm 2 aspectos, né? Isso é uma maneira da gente classificar, mas essa classificação é muito útil. Deixa eu dizer uma coisa anterior que eu deveria já ter dito e não disse, né? Esse método da psicossíntese, ele foi muito conhecido na metade do século passado. Se a gente for ver a raiz dele, assim, um nome muito importante dele é o Dr. Vitóz, mas no Brasil tinha um padre, Narciso Irala, né? Eu estou mostrando o livro também do padre Narciso, que é Controle Cerebral e Emocional, né? A gente pegou esse mote aí, que eles foram, assim, muito importantes e sistematizaram e divulgaram muito esse método, que é um método muito importante, como a gente vai ver, para adquirir esse controle emocional e cerebral. E aí eles partem como eu disse, o pressuposto é o seguinte, é que a harmonia interna, que dela vai surgir uma série de consequências positivas, depende de uma situação que a gente tem esquecido e que é isso que a gente vou querer chamar a atenção para a gente cultivar. A ideia de que se a gente quiser ter a vivência plena de uma sensação, de estar presente no aqui e agora, de uma maneira calma, tranquila, totalmente conectada nessa harmonia, a gente só pode fazer isso fazendo ou uma coisa ou outra disso que eu vou acabar de dizer, vou dizer neste momento, que é a nossa mente, ela se divide entre uma mente que é receptora e uma mente que é emissora. O que significa isso? Significa que, agora, quando eu estou falando mente, é mente e cérebro, que nós temos, né, a função do nosso cérebro, nosso corpo como um todo, mas chegando aí no cérebro, é receber uma série de estímulos que se transformam em sensações. O que é essa sensação? É tudo que ao redor de nós o cérebro capta, são as informações centrípetas, né, que chegam de fora para dentro. E aí a gente diz que é uma função receptora. Então, toda cor, todo som, todo formato,
todo o cheiro, tudo que está ao nosso redor chega ao nosso cérebro através dessas sensações. Então, a gente tem uma mente receptora. E o que significa isso? Significa todas as funções de recepção dos estímulos externos, a captação do mundo exterior, através de sensações conscientes. Por que eu estou chamando a atenção desse aspecto consciente? Porque eu estou aqui olhando o relógio também, mas em 10 minutinhos a gente encerra esse assunto para a gente começar a treinar. Então, essas sensações conscientes, elas vêm para a nossa consciência através dos nossos órgãos dos sentidos. E aí, para que nós possamos adquirir esta sensação, essas sensações conscientes, a gente precisa de uma função que é a função da atenção. Mas só que a mente receptora, ou seja, trazer para dentro do cérebro, através dos órgãos dos sentidos, essa percepção do mundo ao redor, ela precisa de uma atenção suave. Então, atenção suave, quase passiva. É como se a mente se moldasse, é como se fosse uma água que se molda àquela estimulação que chega até nós. Então, por exemplo, eu estou aqui agora fazendo essa live para vocês e estou numa sala que tem um ar-condicionado. No comum, quando a gente está agitado, prestando atenção a outras coisas, a gente nem nota o som do ar-condicionado. Mas se eu estiver tranquila, com uma atitude, uma atenção suave, naturalmente pode chegar, eu posso tomar consciência do som de fundo do ar-condicionado. E isso pode ser uma coisa que amplia a minha percepção e não simplesmente ser só um barulho, um ruído de fundo que atrapalha, etc. Então, as sensações receptoras do mundo, a mente receptora, o cérebro receptor de sensações conscientes é uma atenção suave, quase passiva, de deixar vir de fora para dentro essas sensações, cores, formas, objetos, movimentos. Só que uma coisa bem importante que eu notei aqui é que raramente essas sensações são nítidas, principalmente se a pessoa estiver ansiosa, tensa, apressada. Então, a primeira coisa é a nossa mente receptora, ela é muito prejudicada por esta agitação, que é o que a gente vai tentar aqui dizer para vocês, a forma de desconectar da agitação, das distrações, para ficar numa sintonia maior. Então, a mente é receptora, atenção suave. A mente é emissora, então agora de dentro para fora. Então, uma é centrípeta, outra é centrífuga, né? Uma vai da chegada das sensações para o nosso cérebro, a outra é ao lado da mente de emitir imagens, pensamentos, raciocínios, que são elaborados conscientemente e inconscientemente. Então, a mente receptora, claro, sempre a gente capta coisas inconscientemente também, mas para ser realmente esse lado receptor da mente, tem que estar consciente. Já a mente emissora, que é através da produção de imagens, de pensamentos, de sensações também, mas que vem de dentro para fora, elas podem ser conscientes ou inconscientes. E aí sim é uma atenção ativa, criativa, que cria, que gera pensamentos, imagens e tudo mais. Então, eu acho que tá claro aí para vocês, né? Receptora, atenção suave e quase passiva. Mente emissora, atenção ativa, criativa, através de ideias, raciocínios, imagens, etc. Então, a primeira coisa para a nossa reeducação e gerar esse estado aí de tranquilidade, de sintonia, de a gente poder realmente saber descansar na hora de descansar e se recuperar bem aí essas energias, né, da nossa mente, é a gente distinguir o que são sensações da mente receptora e o que são emissões, né, a mente emissora. Por que isso?
porque acho que vocês já começam a entender que uma coisa começa a misturar com as outras, né? Muitas vezes a gente não consegue prestar atenção ao aqui e agora, o que está acontecendo ao nosso redor, porque a gente está atropelando aquilo com a nossa mente emissora. Então, distinguir entre receptividade e emissividade. E aí eu vou, daqui a pouco, sugerir assim, uma coisa bem simples, que a gente pode treinar, que hoje em dia está na moda chamar de mindfulness, né? Mas já esse livro aí do padre Narciso Irala é de 1970, 69. O treinamento autógeno de Schultz é como eu disse, do primeira metade do século XX, e Jung já falava disso tudo. Todas essas coisas elas já existiam, são novos nomes para até mais pobres às vezes do que já se sabia antes, às vezes até séculos atrás, né? Não precisa ser só o século XX. Então, primeiro ponto básico, além de distinguir receptividade e emissividade, é que não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E a gente se agita porque a gente faz as coisas ao mesmo tempo. Então, não podemos ser plena e simultaneamente receptores e emissores. Essa coisa é simples. Se eu consigo treinar, exercitar primeiro, realmente ter essa vivência de receptividade, e que é muito importante, a gente vai ver que treinar essa função é o que faz a gente ficar tranquilo, porque o que faz a gente ficar maluquinho são os pensamentos, são os macaquinhos agitados dentro da gente, é a mente emissora. Então, se eu conseguir fazer essa distinção entre, por exemplo, ver e ouvir, né? A dificuldade que muita gente tem de saber ouvir é diferente de temer e se entristecer. Então, ver, ouvir é mente receptora. Se entristecer, julgar, se agitar, se precipitar, se entristecer, temer, mente emissora. E aí é bem interessante quando você consegue fazer essas duas distinções, e isso é uma coisa que altera o cérebro também, e o cérebro faz a gente perceber também diferente. Então, a gente vê que, por exemplo, se eu tenho uma situação onde eu estou com uma dor, com uma sensação de perigo, muitas vezes a pessoa não consegue ver de nenhuma cor direito, né? Márcia está por aí, eu acho, ela é fisioterapeuta e várias vezes ela fez manobras aí de osteopatia aí para botar uma vértebra minha da torácica no lugar, e uma das coisas que eu comento quando ela consegue fazer isso é que eu fico vendo, é uma coisa bem interessante, a visão do ambiente, a percepção visual muito mais colorida, muito mais uma coisa assim, parece que você limpou uma lente, ficou a mente cristalina por uma questão bem concreta, oxigenou melhor o cérebro. Então, aquela vivência de resolver o cérebro estar mais oxigenado, por exemplo, faz a gente ter uma melhor receptividade. E, ao mesmo tempo, quando a gente está agitado, com a mente pensando mil coisas e tal, a gente não consegue ter essas sensações nítidas. Eu acho que dá para entender isso, né? Então, vamos avançar. Então, é muito importante isso, que essas sensações, a gente cultivar essa mente receptora, sem distrações, sem perturbações, vai fazer com que o cérebro da gente fique mais tonificado. Então, eles são considerados, né, essas sensações, essas atividades do cérebro de receptividade como tonificadores do cérebro, do sistema nervoso. Então, se elas não são frustradas, né, pelas distrações, nem alteradas por essa mente subjetiva, por essa mente emissora, pensamentos subjetivos, estranhos, exagerados, se a gente não tem esse ruído de fundo aí para a nossa receptividade, a gente vai conseguir realmente perceber, estar muito mais tranquilo para perceber o aqui e agora. Então, é como se fosse naturalmente a gente é capaz de receber essas sensações conscientes,
essa excitação dos sentidos, né? O estímulo que chega nos sentidos vai chegando no cérebro de uma forma mais límpida, com menos atrito, digamos assim. E aí o que é que faz? Vivifica as sensações. Então, o que é que significa isso? É que você não fica só tendo uma vaga ideia, que muitas vezes a gente está tão agitado que nem ouviu o que o outro disse, está prestando atenção, mas não está, já está pensando em outra coisa. É diferente quando você realmente consegue ter essas sensações, elas ficam mais vívidas, porque você está realmente cultivando a mente receptora. Então, ao receber essas sensações conscientes, que enviam ao cérebro essas sensações, essa excitação dos sentidos, então a gente vai ter vivificação das sensações, consciência ou conscientização, eu digo também das mesmas, dessas sensações, e arquivamento na memória. Por isso que a gente vai conseguir lembrar que a gente vivenciou, porque a gente estava vivendo. E aí existe uma expressão latina que eu anotei aqui, vou até querer, acho que eu vou usá-la mais vezes, assim, para chamar a atenção, que é a ideia de que você vai estar realmente prestando atenção naquilo que você está fazendo, prestar atenção tranquilo, que é uma expressão em latim que é age quod agis. Ou dizendo de outro jeito, presta atenção no que você está fazendo, faze aquilo que você está a fazer, preste atenção no que você está fazendo, esteja totalmente ligado naquilo que você está fazendo. Então, a primeira reeducação da nossa mente, essa consciência receptiva, passa exatamente por a gente, quando estiver olhando, está olhando, quando estiver ouvindo, está ouvindo, quando a gente estiver vivenciando, fazendo aquilo, está totalmente ligado para aquilo. Então, deixar a mente emissora, deixar os macaquinhos dormirem, né? Deixar a mente de ruminação, de pensamento subjetivo, de pensar um monte de mazelas e cultivar a mente receptora. E aí, como é que a gente faz isso? Né? Eu disse que a gente vai ver umas coisas práticas aí. Aí eu quero sugerir uma coisa para vocês fazerem. Uma das formas de a gente fazer isso é aplicar o olhar a uma determinada coisa e ser totalmente voltado para essa atividade naquele momento. Então, eu vou sugerir vocês fazerem algo que eu pensei aí de sugerir por 1 minuto. Aliás, não por 1 minuto, não precisa tanto assim, por 10 segundos ou por 20 segundos, que é cada um olhar a mão. Então, eu sugiro vocês pararem um pouco e olharem para a mão. Então, pode ser o dorso da mão, pode ser a palma da mão, mas se vocês pararem agora e olharem para a palma da sua mão, por exemplo, e a gente passar aí 10, 20 segundos, vocês vão notar coisas que talvez vocês nunca tenham parado para pensar ou para observar na sua mão. Eu, por exemplo, agora, nesses poucos segundos, já vi aqui um bocado de nervurazinhas na minha mão que eu não tinha prestado atenção. Então, esse primeiro exercício de olhar qualquer coisa, um objeto, uma caneta, um livro, sem a mente emissora, só com a mente receptora, aquela atenção suave, quase passiva. Então, pode ser uma paisagem, eu disse a mão, né? Um exemplo, né? Pode ser um objeto ou um detalhe. Então, esse exercício da mente receptora é muito importante. Então, atenção tranquila, quase passiva, sem pressa, sem fixar o pensamento em outra coisa, né? Deixa aí o pensamento sem atividade, né? Deixando apenas que o objeto real, a mão que eu estou olhando, a caneta, o que seja, que esse objeto é como se ele penetrasse no nosso cérebro. Ele entra sem nenhum esforço,
sem as modificações subjetivas, ou seja, sem eu estar julgando, esse negócio está ruim, acho que eu estou ficando doente, ou minha mão está muito branca, está muito quente, e o que seja, sem esse julgamento, só encostando no fenômeno. Então, a gente pode fazer isso de 10 a 20 segundos, todos os dias, várias vezes por dia. Se você começa a fazer isso, você vai educando seu cérebro a parar e ter essa mente receptora, essa receptividade mais cultivada. Aí isso a gente pode fazer, olha 10, 20 segundos, depois fecha os olhos e pode ficar imaginando, deixando essa imagem ficar na nossa mente. E com essa pausa também de olhos fechados, depois fazer isso com outra coisa, olhar outra coisa. Mas é um exercício que parece só de paciência, mas não é, de reeducar o cérebro para separar receptividade de emissividade. Quando a gente induz hipnose, que diz não se preocupe em ajudar, nem atrapalhar, deixa as coisas acontecerem naturalmente, isso é uma forma de a gente ir ajudando a pessoa a cessar essa mistura de emissividade com receptividade. E aí pode ser feito isso com a audição, né? Com a audição é mais fácil, fazer o ouvido, ser todo ouvidos, como a gente diz, né? Fechar os olhos e aí sim, também em poucos instantes, perceber um ruído que esteja mais próximo, um ruído mais distante e deixar a mente ser envolvida por esses estímulos. Então, ser um mero receptor do ruído, né? Deixá-lo penetrar sem nenhum julgamento, sem nenhuma ação, passivamente, e percebê-lo como um descanso, qualquer que seja o ruído. Se for uma música, ótimo, né? Se for uma música clássica, se for alguém suavemente conversando, mas sempre será sem estar atropelando com a emissividade. A gente pode fazer isso com o tato também, né? Então, tocar um objeto, sentir a textura, sentir a aspereza, sentir a temperatura, né? Se está quente, está mais frio, a temperatura corporal, a temperatura do ambiente, ou seja, tudo que a gente pode fazer para estimular essa receptividade. E aí a coisa mais comum que se fala sobre isso é a respiração. Então, quando a gente começa a cultivar essa percepção da respiração, isso também vai cultivando a nossa receptividade. E aí, quando a gente faz isso, é importante deixar os músculos acompanhando, né? A testa relaxar, os músculos dos ombros e tal. Eu lembro bem que o primeiro sobrinho nosso, quando ele era pequeno, às vezes ele vinha falar com a gente com a testa assim, aí eu dizia assim, ajeita essa testa, relaxa, e aí ele fazia assim na testa, pequenininho, era uma estratégia de relaxar, de poder entrar nesse mood positivo de relaxamento, de percepção, e não de já estar ali agitado com algum pensamento ou outro. Então, soltar os músculos da testa é muito importante para a gente sair dessa emissividade e ir para a nossa receptividade. Meu Deus, como o tempo passa rápido. Então, a gente precisa fazer isso exercitando assim. Se eu fizer esse exercício, como eu disse, de olhar 20 segundos, 10 segundos, se eu fizer isso 3 minutos, né, com o ouvido, até eu não falei do olfato, mas do paladar, do olhar, enfim, do tato, tudo isso é como se fosse apurando os nossos sentidos. E isso é uma coisa fundamental para reeducar o cérebro da gente nessa questão. Então, a tensão muscular é fruto da nossa emissividade. O relaxamento é de a gente se permitir vivenciar, receber todas essas informações, essas sensações. Então, a tensão muscular gera tensão psíquica e a falta de paz, de tranquilidade nessa sensação. Quando os músculos se afrouxam, o espírito tende a aliviar-se também. Então, se a gente se exercitar 3 minutinhos, 5 vezes por dia, né, de manhã e 5 vezes de tarde, e a gente nem percebe, a gente pode estar fazendo isso dirigindo, indo numa fila de banco, qualquer coisa.
Então, é muito importante a gente cultivar esse age, quod, agis, em latim, né? Tenha total consciência do que você está fazendo, do que você está vivenciando. Que pode ser traduzido por faze o que fazes, presta atenção no que fazes, concentra-te no que estás fazendo. Então, isso é algo muito simples, né? A gente nem para pensar nisso aí, mas é muito importante. E aí, já são 8h15, eu vou relaxar aqui, né? Para não me preocupar com o tempo, mas a gente está realmente terminando. E aí, uma coisa boa disso aí é caminhar conscientemente. A pessoa pode fazer isso na postura da caminhada. E aí, como é que a gente reeduca a emissividade, né? Eu estou chamando a atenção para reeducar a receptividade. E aí, uma coisa importante é a gente entender que essa emissividade perturba a atenção perfeita, a concentração natural, que é essa receptividade. E aí a gente pode treinar, exercitar essa receptividade para deixar a emissividade mais quieta, através de cultivar uma atitude e um exercício simples de atenção. Se você pensar um ponto fixo, né, um ponto que você pode olhar como se fosse uma cabeça de prego numa parede, por exemplo, uma sujeira na sua mão, um ponto, você consegue, por mais perturbado que a pessoa possa estar, consegue prestar atenção ali em em um segundo, em um instante. Se você pensar isso se deslocando como uma reta, você já vai começar a pensar nisso alguns instantes. Se você pensar movimentos, o cérebro também vai poder se educar para prestar atenção naquilo ali. Então, um exercício bem importante, assim, parece uma coisa muito elementar, mas se vocês testarem, vocês vão ver que funciona, que é importante, fazer um movimento com a mão, com o dedo, que vai educar essa atenção, da gente poder prestar atenção àquele movimento. Eu fiz umas figuras aqui que eu vou mostrar rapidinho, mas eu quero já dizer para vocês, se vocês fizerem um movimento que seja como se fosse o movimento do infinito, e esse movimento você fazer prestando atenção, a gente também pode fazer este movimento ou este movimento. A gente pode fazer este movimento e a gente pode fazer, como eu vou mostrar aqui a vocês, esse movimento. Então, eu vou deslocar um pouquinho o celular aqui para vocês verem. Vou até tirar aqui vocês verem essas figuras. Então, todas essas figuras, elas são figuras simples. Eu posso depois até botar essa imagem aí no Instagram, mas sempre será um jeito simples de fazer um movimento, que com este movimento a gente presta atenção, segue a atenção, cultivar essa atenção. Então, são movimentos simples, é só pensar. Um ponto que se desloca como uma reta, mas uma reta que faz uma curva. E é sempre contínuo. Então, a gente pode fazer isso num papel, a gente pode fazer isso desenhando, a gente pode fazer isso fechando os olhos, imaginando um determinado movimento. Tudo isso vai treinando aqui a nossa atenção possa se fixar num determinado ponto. Então, quando a gente faz isso, eu vi, por exemplo, uma vez num congresso de hipnose lá em Curitiba, um hipnólogo fazendo isso para melhorar a dor de cabeça. Era impressionante. E depois eu fiz algumas vezes com alguns clientes com enxaqueca, com dores de cabeça fortes, e esse movimento assim que a pessoa acompanhava com o olhar e a gente ia vendo como a respiração ia se modificando e tal, aquilo é uma maneira do cérebro ir
focando a sua atenção. Então, isso é muito importante para a gente conseguir esse relaxamento, essa tranquilização. Então, como é que a gente pode dormir bem para começar a terminar aqui? É um descanso psíquico, uma decisão de deixar a coisa ali em suspenso até o outro dia, pelo menos, e poder educar a nossa capacidade do cérebro, ter esse controle de a emissividade opor a receptividade. O que é que significa isso? A essa agitação interna de pensamento, de imagem e tal, a gente, de propósito, cultivar a receptividade, essa recepção dos estímulos com uma atitude, com uma atenção suave e quase passiva. E é isso que a gente treina quando a gente induz hipnose, as técnicas de auto-hipnose, tem muito parte muito dessa visão. Então, qual é a minha sugestão? É que vocês decidam separar, desistam de fazer essa simultaneidade entre a receptividade e a emissividade, que a gente consegue relaxar e descansar com mais receptividade do que com emissividade, e que a gente pode cultivar isso com exercícios simples de tomada de consciência, né? Age quod agis, tomada de consciência do olhar, da audição, dos sentidos, e ficar totalmente voltado para aquilo ali em poucos segundos, para a gente ir cultivando ao longo do dia momentos onde a gente faz esses treinos simples. E a atividade de atenção, começando por fazer esses movimentos que a gente pode fazer, né? Fazer mesmo desenhando, como eu disse, ou fazer o movimento e fazer também mentalmente. Quanto mais a gente conseguir seguir um caminho imaginário, a gente está treinando essa capacidade de concentrar a nossa atenção. E isso não é só para a gente fazer quando a gente dorme, quando a gente vai dormir, mas isso é ao longo do dia, educar, controlar o cérebro e as emoções a partir dessa separação, dessa distinção entre receptividade e emissividade. E as técnicas de auto-hipnose, a gente, como eu disse, isso é uma das matérias-primas do que se trabalha aí nesse aspecto aí corporal e mental e cerebral. Aí eu gostaria de, para poder começar a terminar mesmo, né? Só faltam 8 minutinhos aí, dizer que quando a gente cultiva isso, cada pessoa, isso é o básico, né? Mas cada pessoa pode cultivar isso à sua maneira. E é isso que vai se desenvolvendo como capacidade, como habilidade de autocontrole cerebral e emocional através dessas técnicas, que é você encontrar o seu próprio caminho. Todas as técnicas são caminhos que as pessoas usam, que para uns pode ser mais fácil um jeito, para outros pode ser outro. Nós até incluímos na nossa atividade, disponibilizando aí para as pessoas que tiverem interesse, um Hipnosbook, né? A gente pensou esse nomezinho aí, que é como uma revista semanal, um e-book com exercícios para a gente treinar formas diferentes, abordagem oriental, ocidental, científica, enfim. E aí alguns de vocês já receberam, mas quem tiver interesse de receber, pode botar aí no direct o e-mail ou qualquer coisa assim, que a gente manda ou diz para mim no celular, no WhatsApp, porque aí tem umas dicas assim, tem uns exercícios. Inclusive este que eu falei agora, a gente vai fazer na próxima edição. Vai sair um Hipnosbook todo domingo. E durante a semana a gente vai fazendo os áudios, as induções relacionadas com essas técnicas que a gente vai disponibilizando, né? Tem muito material, dá para fazer muita coisa aí. Então, por hoje você conseguirá fazer seu controle cerebral e emocional, começando por desistir de querer fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, a gente está plenamente
e totalmente voltado para a nossa receptividade e atenção suave, quase passiva, e diminuindo essa emissividade, principalmente se for de agitação, de conflito, de tensão. A gente precisa resolver esses assuntos, mas a gente pode cultivar uma atitude cerebral que faça com que a gente possa ter mais essa sintonia, esse equilíbrio, independente das circunstâncias, independente de se o mundo está ruim lá fora. A gente pode ter esse autocontrole e realmente lidar com essas situações de uma forma melhor, consequentemente dormir melhor. Então a gente botar essa plaquinha, né? Fechado para reparo. Dá um tempo, desistir, cortar essa conexão com as agitações através de a gente reeducar a nossa atenção, né? De fato eu falei bastante sobre essa questão do foco, da atenção, da concentração, que a gente pode fazer isso. Temos 5 minutinhos para terminar. Eu quero agradecer aí a paciência, né? Espero que tenha sido útil. Eu achei o assunto muito legal. Eu já tinha lido esse material, a gente usa aí com os clientes e tal, mas achei que era uma coisa bem prática, bem simples e que concretamente cada um pode incorporar já para treinar, né? Não precisa ser olhar a mão, pode ser qualquer coisa que signifique que você está passivamente, suavemente deixando as sensações e aproveitando realmente essas percepções de um todo. Está no aqui e agora, né? Agis, quod agis. Então, é essa condição de esteja totalmente presente nesse momento que você está vivendo. Então, eu acho que eu consegui terminar antes de 1 hora. Acho que temos aí 3 minutinhos ou 4, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma questão. Acho que ainda dá tempo, não é? Estamos aqui à disposição. Lembrando que tem lá o Telegram, quem tiver, eu tenho feito as induções hipnóticas lá, quem quiser aproveitar para dormir bem e relaxar, né? E agora também com o Hypnos Book, quem quiser pode ter essa oportunidade, que é um roteirozinho de várias técnicas hipnóticas. Cada domingo a gente vai disponibilizar 3 exercícios de hipnose lá, descritozinho, e no Telegram a gente vai gravar, vai fazer o áudio da indução desses exercícios que estão lá no Hypnos Book. Não apareceu aqui ainda. Conseguimos ficar assim bem mais tranquilos e relaxados, apesar do tempo aí. E deu para fazer aí o todo. Eu consegui falar tudo, né? A gente vai ganhando traquejo, né? Vai ficando mais tranquilo, mais fácil aí a gente fazer esses exercícios dessas lives, né? Então, de novo, eu agradeço aí a todos a presença, a atenção. E até terça-feira que vem, né? Na próxima terça estaremos juntos de novo. Um abraço. Agora sim, já está aqui só 1 minuto. Tchau.